Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar do episódio 4 de Demolidor Renascido. E se os episódios 3 já tinham dado uma melhorada no ritmo da série, esse aqui, meu amigo, foi insano, né? Porque muita gente já tá dizendo aí que esse pode ser o melhor episódio da temporada até agora, principalmente por causa do foco do mercenário, né? Então hoje a gente vai comentar tudo, a abertura absurda do episódio, né? A luta entre o Demolidor e o mercenário lá pro meio e o final com o Fisk e a Vanessa, né? Que deu um gancho absurdo pro próximo episódio e também algumas teorias do que pode acontecer daqui pra frente, hein? Então deixa o like, se inscreve no canal e bora falar desse episódio. Roda a vinheta. Logo no começo já tem uma coisa que eu achei meio engraçada, né? Que é o mercenário simplesmente sai de casa com o traje dele, né? Joga um casaco por cima e vai embora. E fica por isso mesmo, né? Aquele tipo de coisa que é totalmente lógica de quadrinho. Tipo, ninguém percebe, ninguém questiona e vida que segue. Mas antes de sair, ele ainda tem um detalhe muito bom. Ele dá comida pro gato da cozinha. Ou seja, ele é cruel com as pessoas? Sim. Mas não é cruel com os animais? Jamais. Então, agora falando da cena inicial em si. Que cena absurda, hein? Pra mim foi a melhor abertura da temporada até agora. E é muito bom ver o mercenário pegando qualquer objeto que ele encontre e transformando em uma arma letal, né? Contra aqueles policiais da Força Tarefa Vigilante, né? E assim, garrafas, utensílios, qualquer coisa. Tudo vira um projétil e a direção manda muito bem nessa sequência. E o Poindexter, né? Continua muito performático. Depois de fazer aquele massacre no restaurante, ele ainda pega um ketchup e desenha o famoso alvo dele na porta, né? Pô, isso é muito coisa de quadrinho, muito maneiro. E esse episódio deixa uma coisa muito clara, né? O mercenário rouba completamente a cena e mesmo quando ele aparece pouco, ele domina tudo, né? Muito disso vem da atuação do Wilson Battle, porque sério, já tá na hora da galera começar a ter uma conversa séria sobre o quão perfeito foi esse casting. Ele provavelmente tá entre os melhores atores já escolhidos para interpretar vilões de quadrinhos em live action. E o mais curioso é que originalmente ele queria ser o Capitão América, imagina isso, mas acabou virando mercenário, né? E honestamente, tá perfeito, cara. O personagem é imprevisível, você nunca sabe o que você vai esperar e ele pode entrar no restaurante e matar literalmente todo mundo, ou simplesmente acordar no dia e decidir fazer algo totalmente diferente. Não dá pra saber o que ele vai fazer. E essa imprevisibilidade que torna ele extremamente interessante de assistir. Tem até gente dizendo que a série meio que ficou dependente do mercenário, porque ele é basicamente o único personagem que tá realmente movendo a história pra frente, além de ter esse carisma, né, magnético em cena. Mas esse episódio também tem momentos bem mais introspectivos, né? Como a maravilhosa cena do Matt Murdock entrando numa igreja e tirando um momento de silêncio. Ver o Matt voltando a se aproximar da fé dele é algo muito poderoso e é um daqueles momentos silenciosos que dizem muito sobre o personagem, né? O Matt é um homem que acredita profundamente na graça e na redenção, mas ao mesmo tempo ele tem essa raiva enorme dentro dele, né? Que ele herdou do pai, e ele quer salvar as pessoas, porque também quer espancar certos criminosos até o rosto virar pasta, né? E é justamente esse conflito que torna o personagem tão interessante e mostra mais uma vez o quanto Charlie Cox nasceu para interpretar o Demolidor. E claro, não dá para falar desse episódio sem mencionar a luta entre o Demolidor e o mercenário no apartamento do Dex. Essa cena começa quase como uma luta estilizada, né? Mas rapidamente ela já vira um confronto brutal e extremamente pessoal. Ali fica muito clara a ideia de que o Matt e o Dex são duas faces da mesma moeda. Dois homens que estão traumatizados e que tem aquele embate com Wilson Fisk, né? E que lidaram com a dor de maneira completamente diferente. E o resultado é uma luta intensa que mostra o quanto esses dois atores têm uma dinâmica incrível em cena. Agora, falando do traje do mercenário, ele tá bom, né? Mas ainda podia melhorar, principalmente a máscara. Seria muito mais interessante se fosse algo parecido com a máscara, né, do Capitão América, deixando a boca exposta. Isso ia ajudar muito a manter aquele sorriso insano do personagem. E outra coisa que faria muita diferença seria deixar o alvo mais visível, né, em branco. Esses detalhes claros fazem parte da identidade clássica do personagem, né, que é muito presente nos quadrinhos. Isso é engraçado, né? Por que será que a Marvel tem tanto medo de usar esses elementos mais claros no uniforme? Isso é justamente uma peça final que falta para complementar o visual clássico do mercenário. E seria muito legal ver isso sendo ajustado nas próximas temporadas, né? Quem sabe depois de levar o tiro e apanhar tanto nesse episódio, ele não decide usar uma armadura melhor, mais parecida com a do Demolidor, enfim, que mais caracterize ele, né?
Agora, eu tava pensando numa coisa, cara. E aqui entra uma teoria minha, tá? Imagina se a Marvel resolvesse fazer uma segunda formação dos Thunderbolts, já que os Thunderbolts meio que acabaram, né, se tornando os novos Vingadores, faria sentido surgir uma equipe nova, né? Que aí poderia adaptar aquela fase dos quadrinhos em que o Mercenário se passa pelo Gavião Arqueiro, e seria muito interessante ver o Dex assumindo esse papel de fake Hawkeye, né? Isso podia acontecer, né, principalmente porque o Jeremy Renner teve várias polêmicas e já falou algumas vezes sobre a possibilidade de não voltar, né, como Clint Barton. Então imagina a Marvel usando isso dentro da própria história. Tipo, o Clint teria se aposentado e alguém precisa assumir o papel do Gavião Arqueiro. Aí entra o Dex, e se fosse pra montar essa nova formação, dava até pra colocar personagens como o Hulk Vermelho, Abominável, Espadachim, entre outros, né? Mas se não quisessem fazer outro filme dos Thunderbolts, dava até pra ir mais longe, adaptar os Dark Avengers, né? E quem poderia montar essa equipe? Claro, a Valentina Allegra de Fontaine, e ela poderia recrutar o Dex para assumir o papel de Gavião Arqueiro nos Vingadores Sombrios. Seria uma forma muito interessante de expandir o personagem dentro do MCU. E galera, o final desse episódio também merece um destaque, hein? Porque aquilo foi cinema, tá? E primeiro, porque envolve diretamente o Wilson Fisk e a Vanessa Fisk. Tem toda aquela simbologia da escultura representando o sonho do Fisk de reconstruir Nova York, e ela literalmente se despedaçando. É quase como se o próprio controle dele estivesse começando a ruir. E tem também um uso muito inteligente do slow motion nessa sequência. A câmera acompanha tudo, praticamente do ponto de vista da Vanessa, né? Enquanto ela encara o mercenário, o verdadeiro bicho papão da história, né? E cada movimento ganha peso. Cada ação parece mais intensa e você realmente sente que está assistindo a um espetáculo caótico diante dos seus olhos, né? E quando eu pensava que o episódio ia, se acovardar, não vai matar a Vanessa, eles vão lá e nos surpreendem com essa cena, finalizando o episódio de uma forma extremamente impactante. Mas no geral, esse episódio 4 foi realmente absurdo, tá? E o melhor da temporada até agora. Talvez até da série inteira. Começa com um mercenário causando caos e termina com um acontecimento que pode mudar completamente o rumo da história. Demolidor, Mercenário, Fisk estão todos em seus melhores momentos até agora. E na temporada parece que realmente tá entrando numa fase muito mais intensa. Então comenta aqui embaixo, tá? O que você achou desse episódio 4 de Demolidor Renascido? Também acha que foi o melhor episódio da temporada até agora? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E a gente se vê no próximo vídeo.